Meus amados irmãos, amigos, neste momento nós queremos passar a ouvir a palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus e já informando os irmãos do Instagram que na hora que terminar o tempo dessa live, aí a gente vai estar novamente ligando os irmãos retornam. Os irmãos do Facebook fica mais tranquilo, porque aí a gente não tem esse problema aqui no Facebook. Meus amados irmãos, o texto que eu tenho para meditar com os irmãos está no Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 15. É um texto muito conhecido. Quando a gente começa a ler este capítulo 15 de Lucas, são 3 parábolas tão maravilhosas que retrata a respeito do amor de Deus para com o pecador. E sendo nós pecadores, homens, seres humanos, cheios de falhas, e a gente começa a meditar na palavra de Deus, meditar nestas parábolas, a gente começa a ver a ação de Deus, o amor de Deus, o trabalhar de Deus na vida dos pecadores. E o texto está no capítulo 15 de Lucas, versículo a partir de número 11 até o versículo de número 17. Se você tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia e queira juntos participar, diz assim um texto: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Meus amados irmãos, eu escolhi para ficar como base desta palavra o versículo de número 17, a parte A do versículo, que diz assim: E tornando em si. Glória seja dado ao nome do Senhor. Meus queridos, como eu falei para os irmãos, esta parábola, ela fala poderosamente aos nossos corações. E é um texto, é uma parábola que a gente sempre ouve os irmãos pregarem, falar desta parábola, aonde vai falar sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E ao observar esse texto, observa-se por que Jesus trouxe esta parábola. Por que Jesus direcionou esta parábola para aqueles que estão ali ouvir. Lucas registra que Jesus estava falando, pregando, e os ouvintes, as pessoas que estavam a ouvir Jesus, não era
pessoas que tinham valor para os religiosos daquela época, mas eram os publicanos e os pecadores. E Lucas deixou bem claro que não era alguns, mas Lucas diz que chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Imagina a cena, Jesus pregando, Jesus falando do amor de Deus, do reino de Deus, e os ouvintes eram pessoas pecadores e pessoas que eram publicanas, que na visão dos religiosos, dos fariseus e dos escribas, eram pessoas indignas, eram pessoas que não mereciam se aproximar de Deus. Jesus está no meio dessas duas classes de pessoas daquela época. E quando os fariseus e os escribas, eles vê esta cena, Jesus no meio dos pecadores, Jesus no meio dos publicanos, eles começaram a murmurar no coração, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles começaram a dizer assim: como diz este homem ser profeta? Como diz este homem ser santo? Como diz este homem ser enviado de Deus? Ele só se senta no meio dos pecadores, ele só vive comendo no meio dos pecadores. Eles esqueceram que Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse que os médicos não vêm para aqueles que estão com saúde, mas os médicos vêm para aqueles que estão doentes. Jesus estava dizendo que ele não tinha vindo para aqueles que estavam com a saúde espiritual perfeita, mas Jesus veio para aqueles que estavam necessitados. Então, os fariseus, os escribas, eles de maneira alguma, eles aceitavam que os publicanos e os pecadores eram dignos de salvação, eram dignos de estar perto de Deus. Por isso que eles começaram a murmurar. Aí Jesus traz estas parábolas. Jesus fala sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, a qual eu quero meditar com os irmãos. Perceba-se que no encerramento dessas três parábolas, Jesus diz: assim a alegria no céu diante dos anjos do Senhor por um pecador que se arrepende. Aí nessa terceira parábola, Jesus traz a história de um homem que tinha 2 filhos. E diz que um dos seus filhos, o filho mais novo, um dia chegou para o seu pai e pediu a parte da herança. Ele pediu que o seu pai lhe desse o que lhe pertencia. E diz que dias depois ele foi embora para uma terra distante. Foi para um lugar distante do seu pai, da sua família. E diz que ele gastou toda a sua herança, gastou todo o seu dinheiro em orgias. E um dia o dinheiro, as suas economias acabaram. Houve na terra onde ele estava uma grande fome. E aquele homem começou a padecer necessidade, porque o seu dinheiro havia acabado. E ele agora sai pedindo na casa das pessoas, mas o texto diz que ninguém lhe dava nada. A única oportunidade que surgiu para aquele homem foi um fazendeiro dar a ele a oportunidade de trabalhar para cuidar de porcos, dar alimento aos porcos. E ele recebeu aquele alimento, e aquele trabalho, aquele emprego. E o texto diz que a necessidade, a fome dele era tão grande, que ele olhava para a ração dos porcos, e ele tinha desejo de comer aquela ração. E naquela situação,
ele cai em si. Onde eu disse aos irmãos que era o texto que eu queria ficar. E tornando em si. É como um ditado popular, caiu a ficha. Quando ele está nessa situação, ele torna em si, a ficha dele cai, e ele começa a dizer: quantos trabalhadores de meu pai estão em abundância de pão, e eu aqui padecendo necessidade. Meus queridos, eu queria convidar você, porque esse texto nos traz algumas lições que podemos tirar para o nosso dia a dia. Dá para a gente tirar algumas lições das decisões que esse homem, esse jovem tomou, saindo, distanciando da casa do seu pai. Primeira coisa, meus queridos, que a gente pode olhar é que esse jovem, ele era feliz e não sabia. Aquele homem tinha uma vida abençoada e não sabia. Aquele homem vivia, meus queridos, na casa do seu pai. Aquele homem vivia, tinha comunhão com o seu pai, com o seu irmão. Tinha o conforto da casa, tinha o conforto da família, tinha o pão, não lhe faltava nada, tinha abrigo, tinha roupa, tinha calçado, tinha um anel no dedo. Mas ele achou na necessidade de sair desse lugar que lhe dava tantos momentos de felicidade. Ele achou melhor sair daquela casa, sair distante da casa do seu pai. E por que esse homem, por que este jovem, ele toma esta decisão de sair do lugar aonde ele estava em felicidade? O lugar onde ele estava vivendo dias de felicidade, porque ele estava em comunhão com seu pai. Ele estava em comunhão com seu irmão. Não lhe faltava nada. Ele tinha toda a necessidade que ele precisava para o seu dia a dia. Mas a primeira coisa que a gente pode observar na vida deste homem, deste jovem, é que este homem era uma pessoa insatisfeita. Aquele homem, aquele jovem, ele tinha um problema de estar insatisfeito com o que ele tinha. Ele estava vivendo insatisfação na sua vida. E é um perigo para alguém, para o ser humano, estar em um lugar bom e ele viver ou ter sentimentos de insatisfação. É muito difícil você viver com uma pessoa que ela nunca está satisfeita com nada. Essa pessoa, ela não se satisfaz de maneira alguma. Tudo para ela está ruim. Esse jovem, tendo achou melhor ir para outro lugar, porque ele estava insatisfeito. E meus queridos, a insatisfação é uma ideia muito perigosa para nós, porque a insatisfação, ela nos dá a ideia errada de que o lugar que nós estamos é ruim, a casa que nós estamos morando é ruim, a casa das outras pessoas é melhor, o casamento que nós temos é ruim, o casamento do vizinho é melhor, o carro que nós temos não presta, o carro do vizinho é melhor. A igreja que eu congrego não presta, a do outro é melhor. O marido que eu tenho, ele não é bom, o da irmã, o da amiga é melhor. A minha esposa não é boa, não é uma pessoa boa para viver. A esposa do meu amigo, ela é melhor. A insatisfação é algo perigoso. E ela dá essa ideia de que do outro lado
se sairmos deste lugar, nós temos coisas melhores, nós temos coisas melhores para nós. Esse jovem estava tão insatisfeito que ele achou que fora da casa do seu pai tinha coisas melhores para ele. E ele estava insatisfeito, achando que do outro lado existe coisa melhor e que Deus estava nos privando ou nos impedindo, lhe impedindo de alcançar aquilo que ele desejava. Quantas vezes nós ficamos insatisfeitos com o que Deus fez na nossa vida? Quantas vezes nós estamos insatisfeitos com as bênçãos de Deus, com tudo que Deus preparou e nos deu? E a gente acha que sair da presença de Deus há coisas melhores para nós. E achamos que Deus está nos privando e Deus está nos impedindo da gente curtir a vida e de aproveitar outras coisas melhores. Mas não. E o que é isso, pastor? Isso é um sentimento de insatisfação. Porque quem está satisfeito, ele fica satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. E infelizmente, existem muitas pessoas que são insatisfeitas e depois só valoriza aquilo que ele tem hoje, depois que ele não tem mais. Mas esta noite o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu e ao seu coração, e que a partir desta noite eu e você possamos valorizar aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, aquilo que Deus fez na nossa vida. Sejamos satisfeitos e agradecidos pelo que Deus fez e pelo que Deus é na nossa vida. Esse jovem, meus queridos, ele estava tão insatisfeito que ele disse o quê? Pai, dá minha parte da minha herança, eu vou embora, eu vou sair de casa, vou para outro lugar, eu vou para outra terra distante. Esse homem, esse jovem estava insatisfeito. Segundo erro, o pecado deste jovem, esse jovem cometeu um pecado de rebeldia. Esse jovem cometeu um pecado de rebelião. Porque ao olhar o significado da palavra rebeldia ou rebelião, quer dizer desobediência à autoridade maior. E aquele filho, ele foi desobediente ao seu pai. Ele não valorizou a autoridade do seu pai que estava sobre a sua vida. Ele pede a herança. Ele tinha a terça parte da herança do seu pai. Ele tinha direito. Mas a história diz que ele só podia receber a terça parte da herança quando seu pai viesse morrer. Quando seu pai estivesse agora morto, então ele tinha o direito de receber a terça parte da herança que era dele. Mas mesmo seu pai estando vivo, ele agora se rebelia contra o seu pai e diz: eu quero o que me pertence. É como que ele estava desejando que o seu pai morresse. Ele não estava nem aí. Ele pediu a sua herança antes do tempo. Ele tinha direito de um terço da herança, mas só depois da morte do seu pai. Ele estava mais interessado em curtir a vida do que agradar o seu pai. A insatisfação deste jovem era tão grande que ele preferiu, ele achou melhor pedir a parte da herança e curtir a vida de que honrar o seu pai, de que dizer assim: eu vou continuar ao lado do meu pai e só vou sair daqui no tempo certo. Meus queridos, aquele homem, ele era herdeiro de uma herança,
Só que ainda não era tempo dele pedir a parte da herança. Existe pessoas sofrendo porque começa a querer tomar decisões fora do tempo. Tudo há um tempo. O sábio Salomão diz que tudo há um tempo. Aquele homem era digno, ele merecia, ele era herdeiro da herança, mas aquele não era o tempo. Não era o momento dele pedir a parte que lhe pertencia. Não era o tempo. E por ele ter tomado essa decisão e pedido o seu pai antes do tempo que lhe pertencia, a gente sabe qual é o resultado no final. Deixa eu dizer para você esta noite: aguarde o tempo de Deus na sua vida. Não se apresse, não corra na frente de Deus, espere pelo seu tempo, porque Deus não se atrasa, Deus trabalha na hora e no tempo certo. Tem pessoas que têm promessa de Deus, tem projeto de Deus para a sua vida, mas ele estraga o plano de Deus. Por quê? Porque ele quer agir fora do tempo. E o tempo, nós precisamos entender que o tempo não é meu, o tempo não é seu, o tempo é de Deus. E na hora certa, no momento certo, Deus há de fazer o que Ele tem para realizar na minha e na sua vida. Aguarde pelo tempo. Esse jovem, ele se rebelou, e antes do tempo ele pede herança ao seu pai e vai para uma terra distante. Gastou tudo que ele tinha. O texto de Lucas diz: ele desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Quer dizer, ele viveu irresponsavelmente, gastou todos os seus bens, tudo que ele tinha, ele gastou. Ele começou, meus queridos, a gastar os seus bens, a herança a qual seu pai tinha lhe dado, com devassidão, com a vida depravada, com orgias. Ele arranjou alguns amigos e começou agora atrás de aventuras, de querer curtir a vida, como algumas pessoas dizem. E a Bíblia diz que ele foi viver dissolutamente, quer dizer, foi viver devassidamente, uma vida de devassidão, uma vida sem compromisso, uma vida de imoralidade. Só que há um tempo depois, a Bíblia diz que os seus bens, o seu dinheiro acabou. Tudo que ele tinha acabou. Meus irmãos, aquele homem gastou tudo, ele deu aos seus olhos tudo o que os seus olhos desejavam. Por ele ser uma pessoa insatisfeita, tudo que ele queria, tudo que ele olhava, ele queria. Tudo aquilo que os seus olhos enxergavam, ele queria. E como ele tinha dinheiro, então tudo que os seus olhos alcançou, ele desejou, possuiu. Mas um dia o seu dinheiro acabou. E quando acaba-se o dinheiro, acaba também os amigos, os companheiros. A ponto que o texto de Lucas diz que ele começou agora a passar necessidade. Começou a passar fome. E diz o texto que naquela terra onde ele estava, começou uma grande fome. E ele começou a padecer grande necessidade. E ninguém lhe dava nada. Diz o texto que ele chegou até um cidadão daquela terra, pediu emprego, pediu alimento. E o texto de Lucas diz que aquele homem lhe deu emprego para ele dar alimento para os porcos. Irmãos,
Olha o que uma vida depravada leva aos seres humanos. Uma vida dissolutamente, uma vida irresponsável. Porque tem pessoas que vivem uma vida dissolutamente, sem responsabilidade, não se preocupa com o futuro, não se preocupa com o que vai acontecer, e quer viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, e ele esquece do amanhã, ele esquece do depois. Ele viveu uma vida dissolutamente, e essa vida dissolutamente proporcionou para aquele homem uma vida de sofrimento, uma vida de fome, de necessidade, a ponto dele bater muitas portas e não achar nada, a não ser cuidar de porcos. Para o judeu, era um ato de maior humilhação, era um judeu cuidar de porcos. Agora veja o resultado de viver uma vida irresponsável. Viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, de nenhuma responsabilidade. O que é que leva o homem? Leva o homem a viver uma vida de depravação. Era uma atitude muito humilhante para os judeus. Eles vinham cuidar de porcos, dar de alimento para os porcos. Por quê? Por causa da escolha que ele quis viver, dissolutamente, viver irresponsavelmente, levou isso a ele. Diz o texto que ele olhava para a ração dos porcos e sentia vontade de comer, mas ele não podia, porque não era para ele, era para os porcos. Imagine, irmãos, que a situação daquele homem era tão difícil que nem a ração que era para os porcos ele podia comer. Ele tinha fome, ele tinha necessidade de comer, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada, nem para comer a ração dos porcos ele podia, de tanta miséria que esse homem estava passando. Aí no versículo 17, quando ele está lá nessa situação, quando ele chega no fundo do poço, aí ele cai em si. O texto diz: e tornando em si. É como que ele estava delirando, ele estava anestesiado, ele estava vivendo uma vida de pecado, uma vida de desobediência ao seu pai, mas para ele estava tudo bem. Ele não conseguiu enxergar aonde ele estava indo, aonde ele estava pisando. Mas quando ele chega no fundo do poço, a ficha cai. Ele cai em si e começa a olhar em volta e começa a lembrar da casa do seu pai. E ele começa a dizer: quantos trabalhadores de meu pai estão em fartura de pão, e eu aqui padecendo fome, padecendo necessidade, passando fome. Irmãos, esse homem, ele toma uma decisão. Quando ele chega no fundo do poço, ele cai em si, porque antes disso ele estava embriagado pelo pecado, ele estava anestesiado pelo pecado, ele não conseguia enxergar e ver a vida que ele estava levando. Quantas pessoas estão nesta situação? Existem pessoas que o pecado tem lhe enganado, tem lhe anestesiado, e ele não consegue enxergar o que ele está fazendo,
de que maneira ele está vivendo, aonde ele está pisando, os ambientes que ele está andando. Ei, Deus esta noite está dizendo que você precisa abrir os seus olhos para que você possa enxergar e ver que o lugar onde você está andando, Deus não escolheu para você. A maneira que você está vivendo, Deus não escolheu para você. Isso não é para você. Ele caiu em si. E bem-aventurado é o ser humano que a sua ficha cai, que ele começa a pensar e dizer assim: peraí, isso aqui não é para mim não, eu não vou mais continuar desse jeito, eu não vou aceitar essa situação na minha vida não. Deus tem coisas boas para mim, Deus tem coisa melhor. Eu não vou me entregar ao laço do diabo, eu não vou me entregar a esta vida de pecado. Por quê? Porque Deus tem coisa melhor para mim. Ele cai em si e começa agora a fazer uma análise da sua vida e da vida dos seus trabalhadores. Ele não tira um exemplo, uma comparação com o seu pai ou com o seu irmão, mas ele traz dos trabalhadores do seu pai. Ele diz: os trabalhadores de meu pai, a mesa deles estão farta, e eu, que sou filho do meu pai, do fazendeiro, estou padecendo necessidade, estou passando fome. Esse homem toma uma decisão. Hoje é noite de você tomar uma decisão na sua vida. Hoje é noite de você tomar uma decisão para a sua vida, sair desta situação e se prostrar diante da presença de Deus e não aceitar esta forma, esta maneira que você está vivendo. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas melhor para você. Esse homem toma uma decisão. No versículo 18, meus queridos, ele diz: levantar-me-ei. Quando ele percebe que grau que estava a sua vida, ele disse: eu vou me levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele toma uma decisão. Hoje é noite de decisão para você. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, esta noite o Espírito Santo de Deus fala através da palavra do Senhor que é tempo de você tomar uma decisão para a sua vida e sair desta situação, sair deste lugar, sair dessa escolha que você fez e vir para aquilo que Deus preparou para você. Ele toma a decisão, diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e te direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus empregados. Ele diz, ele toma uma decisão. Só que ele não toma só uma decisão, mas ele também age. Há uma ação na sua vida. Ele toma uma decisão e começa a agir. Porque o segredo não é só tomar uma decisão. Porque tem pessoas que decidem, mas não agem. Desejam, mas não se levantam. Você não é o que você sente ou o que você imagina, mas você é aquilo que você faz. Não adianta somente reconhecer: eu reconheço, eu sei que a minha vida não está correta. Realmente eu reconheço, eu sei que eu não estou agradando a Deus. Mas não age, não toma uma posição, não há uma ação na sua vida. E o segredo, meu querido, não é somente decidir, mas é agir. E Deus está dizendo para você esta noite: comece a agir. Decida e comece a agir. Comece a se levantar.
Comece a sair. Comece a voltar para a presença do Senhor. Comece a voltar para a sua casa. Volte para a sua esposa. Volte para a sua família. Volte para a sua igreja. Tome uma decisão e comece a agir. Comece a agir. Aceita Jesus como seu Salvador. Comece a agir. Volte para Jesus enquanto é tempo. Porque eu já te falei, o segredo não é somente decidir. O segredo não é somente reconhecer os erros, mas é necessário agir. É necessário ter ação e começar a agir. Ele disse: eu vou me levantar e vou voltar à casa do meu pai. E quando chegar na casa do meu pai, eu vou confessar os meus pecados a ele. Eu vou confessar os meus erros a ele. E ele já começa agora a ensaiar. Ele vai dizer: pai, pequei contra o céu. Os historiadores dizem que quando ele diz pequei contra o céu, ele está dizendo assim: pequei contra Deus e contra ti. Mas como os judeus, para obedecer o mandamento de não pronunciar o nome de Deus em vão, então ele diz: pequei contra o céu perante ti. Ele estava dizendo: eu pequei contra Deus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba pelo menos como um dos teus trabalhadores. A ação deste homem ou desse jovem é louvável, porque ele volta agora não cobrando ou querendo o seu dever, valor de filho, mas ele já vai ensaiar dizendo assim: o que eu fiz, eu não sou digno. A decisão que eu tomei, a escolha que eu fiz, hoje eu não sou digno de ser mais recebido como filho. Mas eu vou pedir ao meu pai que ele me receba pelo menos como um dos seus empregados. Aleluia. Meus queridos, a Bíblia diz que quando nós confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia de Deus. Esse homem, ele já começou a ensaiar a sua confissão. Ele já foi ensaiando dizendo assim: eu vou dizer a ele que foi eu que errei, foi eu que pequei. Eu vou dizer a ele que eu não sou digno de ser chamado, de receber mais como filho dele. Ele já estava confessando o seu pecado. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando este homem, ele começa a agir, começa a confessar o seu pecado, reconhecer os seus pecados, e ele agora retorna à casa do pai. Ele tem uma surpresa. Ele é surpreendido ao retornar à casa do pai, porque ele descobre, meus irmãos, que antes dele buscar o pai já procurava por ele. Ei, meu querido, antes de você procurar Deus, Deus já está te procurando faz tempo. É Deus que está à tua procura. A Bíblia diz que Deus já nos amou sendo ainda nós pecadores. Antes de nós procurarmos a Deus, Ele já estava nos procurando. Ele já nos amava, mesmo sendo nós homens, seres humanos pecadores. O texto diz, meus queridos, que quando ele está retornando para a sua casa, versículo 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Olha a surpresa na vida daquele homem. Ele é surpreendido pelo amor do pai. Quando ele retorna, ele descobre que antes dele querer voltar, de buscar o pai já estava à sua procura. Porque o texto de Lucas diz no versículo 20, que quando ele retorna para a casa do seu pai,
diz que o seu pai lhe enxergou, lhe viu de longe. E quando o seu pai lhe avistou, diz que se moveu-se de íntima compaixão. Aleluia! Quando o filho está retornando, o pai já avistou ele de longe. E quando o pai avista e vê a situação que o seu filho está chegando, diz que ele já se moveu de íntima compaixão pelo seu filho. E não foi o filho que correu para o pai, mas o texto de Lucas diz que foi o pai que correu ao encontro do seu filho. Diz, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. A tradução que diz que beijou e beijou muito. Olha a alegria do pai, olha a felicidade do pai ao ver o retorno do seu filho. Ele alcança de longe, tem íntima compaixão por ele, corre ao seu encontro, abraça e beija muito. Beija o seu pescoço, beija o seu filho, aleluia, pela alegria de estar tendo o seu filho retornando para os seus braços. Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender você. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, o pai abraça o filho, beija, e o filho agora começa a confessar e começa a dizer: pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba pelo menos como um dos teus trabalhadores. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, põe o anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai e comamos e alegremos. Aleluia. Olha a festa que esse homem agora começa a dar pelo retorno do seu filho. Enquanto o seu filho está confessando, o pai não deixa ele nem terminar, e já pede aos empregados, aos seus servos, e diz: oi, traga a melhor roupa. A melhor roupa, meus queridos, estava reservada para um convidado de honra. O pai agora estava honrando o seu filho, estava recebendo ele com honras. Aleluia! E quando ele está confessando, ele não deixa nem o seu filho terminar a confissão, mas ele pede aos seus servos e diz: ei, traga ali a melhor roupa, traga o melhor vestido e coloque nele, vestiu. Estava reservada esta roupa para um convidado de honra. O pai estava recebendo seu filho com honras. Ele diz: ei, coloque o anel no seu dedo. Ao colocar o anel no dedo, o pai estava dando ao seu filho, devolvendo a ele a autoridade de filho. Está lhe dando a melhor roupa, lhe recebendo com honra, está lhe dando, mandando colocar o anel no seu dedo, recebendo ele como filho, dizendo: olha, este anel devolve a você a autoridade de filho. E manda colocar sandálias nos seus pés, declarando, dizendo que você é livre, você não é escravo, você é livre. E manda matar o bezerro ou novilho cevado. Esse novilho cevado costumava ficar preparado para uma ocasião especial e para um hóspede de honra. O pai disse: mande matar o novilho cevado. Quem sabe os servos, quando começam a olhar, dizem assim: olha, o patrão mandou matar o bezerro cevado. E esse bezerro cevado, a gente sabe que ele é preparado,
ele é guardado somente para uma ocasião especial. E também para alguém de honra, alguém especial que chegou de repente e vai ser servido. O pai recebe aquele filho com honra, devolve a ele a autoridade de filho, dá a ele a autoridade de ser livre e recebe ele como uma pessoa de honra e uma ocasião especial, o seu retorno para a casa do pai. Aí ele diz: comamos e alegremos-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia. E diz que começaram a se alegrar. Esta noite, Deus está falando com o seu coração. Até quando você vai viver dessa maneira? Até quando você vai viver desse jeito? Até quando você vai viver nessa situação? Hoje é noite de você tomar uma decisão. É noite de você agir. É noite de você se levantar e voltar para os braços do Pai. É noite de você entregar a sua vida a Cristo Jesus. É noite de você cair em si. O texto diz que, tornando ele em si, é como eu disse aos irmãos, parece que ele estava desligado, a ficha dele não havia caído. Mas esta noite o Espírito Santo de Deus libera esta palavra para o seu coração, e eu creio que o Espírito Santo de Deus está abrindo o teu entendimento, e hoje é noite de você cair em si, olhar a tua situação e perceber que não é essa maneira que Deus escolheu para você, não é esta vida que Deus escolheu para você. Você precisa voltar para Jesus enquanto é tempo. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você precisa cair em si e ver que você já chegou no fundo do poço, que para você não tem mais jeito a não ser Jesus. Perdão dos seus pecados, só Jesus. Restauração da sua vida, só Jesus. Milagre na sua vida, só Jesus. É necessário você cair em si esta noite, tomar uma decisão, agir, para que Deus comece a agir na sua vida. Que o Espírito Santo do Senhor possa convencer você esta noite, pela sua palavra, no nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém esta noite que está assistindo este culto, ouvindo esta palavra, e deseja no seu coração aceitar a Cristo como seu Salvador. E se você quer aceitar a Cristo como seu Salvador, você pode aí digitar, e digitando: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Ou alguém que já foi cristão, já foi crente, já se congregou, já foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, e hoje quer voltar para Jesus, quer reconciliar com o Senhor. Esta é uma noite de reconciliação. Se tem, você também pode aí, digitando, se manifestando, e dizer: eu quero voltar para Jesus. Se for do Camará, nós vamos tentar entrar em contato com você. Mas se for de outra cidade, de outro estado, você pode confessar Jesus agora, e amanhã você pode procurar um pastor, uma igreja, e dizer: eu me reconciliei com Cristo num culto na live. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador num culto lá na internet, e eu quero congregar, eu quero fazer parte de uma igreja, e pastores vão estar te auxiliando, o pastor vai estar te ajudando, mas está lançado o convite para você esta noite, em nome de Jesus.